Para você ter uma ideia, o capítulo 35 acontece 10 anos antes do capítulo 34. Porque a ordem não está, nós já sabemos que o livro não está arrumado no tempo corretamente, mas ele está ajustado dentro de alguns temas. Então nós vimos um exemplo negativo no que se refere a obedecer no capítulo 34, e nós vamos ver agora algo positivo no capítulo 35. Muito embora o 35 aconteceu primeiro que o 34. Beleza? Então nós temos aí um contraste em relação ao capítulo 35 e o capítulo 34 e 35. Quando nós estamos pensando então sobre esse tipo de obediência que resiste ao tempo, e esse é um assunto muito importante para nós hoje, é um assunto relevante, uma obediência que resiste ao tempo. O tempo passa e você permanece em obediência a Deus. Isso é muito bonito, isso glorifica a Deus. Mas para a gente entender o que se passa no capítulo 35, nós precisamos saber um pouco desse grupo que aparece no capítulo 35, chamado Recabitas. Então, primeiro a gente pode dizer que os Recabitas, dentro do texto do capítulo 35, eles são convidados por Deus, através de Jeremias, para ir para uma das salas do templo para um teste. Daqui a pouco você vai entender o que está se passando aqui. Deus orienta Jeremias para levar esse grupo, que é um grupo marginal que acompanha, é uma tribo que caminha junto com o povo de Israel, caminhou já com o povo de Israel anteriormente, agora com o reino de Judá, o reino do sul, mas que tem uma certa independência. Esse grupo está nesse momento, quando a Babilônia invade as terras ali do reino do sul, eles são obrigados a vir para a cidade, para Jerusalém, porque eles não viviam nas cidades. E a primeira coisa que a gente vê é que Deus, para trazer uma lição para a nação, para a sua nação, pede Jeremias para convidar os Recabitas, esse grupo, essa tribo, esse clã, levá-los ao templo. Então seria um lugar, todo mundo poderia ver, para fazer um teste. E isso nós vamos ver de 1 a 5. O que acontece? Vamos ver lá. Durante o reinado de Joaquim reina primeiro do que Zedequias, então a gente já está vendo isso em relação ao capítulo 34. Filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: vá à comunidade dos Recabitas, ou ao clã dos Recabitas, convide-os a vir a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Digidalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Então, esse é o quadro. Deus pede para Jeremias levar esse grupo lá, encher vasilhas de vinho para que eles bebessem. Nós vamos entender bem, a primeira coisa que acontece que nos chama a atenção, por que isso está acontecendo aqui, por que Deus está fazendo isso? Essa é a temática do capítulo 35. Segundo, que nós podemos observar também, esse grupo, ele tem práticas e tradições específicas que se derivam de Jonadab. Jonadab é alguém que aparece no reino do norte, junto com o rei Jeú. Nós estamos tratando agora do reino do sul, o reino do norte já não existe mais. Esse grupo, nesse momento, já está vivendo cerca de 250 a 300 anos depois de Jonadab. Então, quase 3 séculos. Esse grupo se origina desse momento histórico. Você tem ali as referências bíblicas, não só de Jonadab no capítulo 35, mas também no livro de 2 Reis 10, de 15 a 27, no momento ligado ao enfrentamento do culto a Baal. Então, após esse enfrentamento, esse grupo tem algumas orientações de Jonadab, e nós percebemos isso aqui no texto também. Então, os Recabitas, esse grupo, é um grupo muito fiel
as instruções dadas ao longo do tempo. Isso nós vamos ver, tá ok? Estudiosos dizem que esse grupo, eles são aparentados dos queneus, da tribo medianita, da qual veio Jetro. Então, esse povo, sogro de Moisés, e esse grupo então se associa já há algum tempo atrás aos israelitas e os acompanha até a entrada da terra prometida. Uma terceira coisa que a gente vê também dos recabitas é que eles mantinham um estilo de vida nômade. O povo de Israel viveu esse tipo de vida no deserto. Eles viviam o tempo todo. Eles entram em Jerusalém agora por causa do cerco babilônico, mas eles viviam em tendas e não cultivavam a terra por orientação da sua tradição familiar e nem bebiam vinho. Então, eles tinham esse comportamento. O versículo 6 e 7, note bem ali. 6 e 7 diz assim, o 6 e 7 está fazendo o contexto que nós lemos do até o 5, foram colocadas vasilhas cheias de vinhos, vamos ver o que acontece agora. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, daí o nome Recabitas, nos deu essa ordem, nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Então, a gente já está entendendo o que está acontecendo aqui. Que a ordem, não só não viver de forma nômade, em tendas, não ligada à agricultura local, essa era a orientação e tinha o seu objetivo. A gente entende que em Deuteronômio 29:6 diz, vocês não comerão pão, nem beberão vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Se você não sabe, ao longo de 40 anos não se bebeu vinho entre o povo de Israel no deserto. Obviamente não teria condição de ser feito, mas Deus deu essa recomendação. Então, há essa recomendação sempre, a abstinência de vinho, tanto para o povo ao longo de 40 anos do deserto, como para os recabitas, a ideia era para ter uma completa dedicação ao Senhor, porque a gente sabe que a bebida alcoólica tira a pessoa do equilíbrio, e a orientação era que eles ficassem focados em Deus e que nada os tirasse da presença de Deus, da percepção de Deus. O texto não está falando se é para beber ou não beber, não é esse o tema aqui, não está falando isso. A gente tem que entender a partir desse contexto, porque o motivo pelo qual, e a gente observa que Deus deu essa recomendação para o seu povo no deserto, e Jonadab deu essa recomendação também para os recabitas, e isso foi sendo guardado por quase 3 séculos. É interessante também, meus irmãos, sobre os recabitas, que eles já foram associados a construtores de carros, artesões, porque o termo hebraico, recabe, é também um termo para carro daquele tempo. Então, muitas pessoas associaram, num primeiro momento, o trabalho que eles poderiam fazer, mesmo vivendo como nômade, mas não há no texto algo que justifique essa função deles, não é? Uma outra coisa sobre os recabitas é que eles tinham um paralelo com os nazireus. O voto nazireu envolvia não beber bebida alcoólica, vinho, não tocar no morto e não cortar o cabelo, não é? Quando Sansão tem o seu cabelo cortado, muita gente pensa que o cabelo dele estava à força, mas era o conjunto da obra, e naquele caso especificamente, era o conjunto da desobediência, um voto nazireu, e ele descumpriu o voto nazireu, não só cortando, deixando que se cortasse o seu cabelo, mas ele bebeu e ele tocou num cadáver, e então ele completou o ciclo da desobediência, e ali Deus o deixou, coisa do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que isso podia acontecer, o Espírito Santo foi tirado dele, e ele foi preso, e nós sabemos como ele terminou. Os recabitas têm esse paralelo, mas não conexão com o povo nazireu, né? Ou esse estilo do voto nazireu. Eles também evitavam o vinho conforme recomendação. E viviam essa vida
porque no contexto de Jonadab houve uma grande idolatria no povo do reino do norte, o reino de Israel, e havia uma ideia de que se eu ficasse fixado num lugar, nesse momento, eu podia ser afetado pela idolatria, pelo culto a Baal, então eu tinha que, uma espécie de afastamento dessa realidade da cidade, daquele tempo, para me preservar. Essa é a ideia primeira. Então você já fez um curso sobre os recabitas, nós podemos terminar agora, você já sabe tudo desses caras, né? Os recabitas. Se a gente não entender isso, a gente não vai entender para frente agora. Agora, o capítulo 35, meus irmãos, nós estamos na introdução, é para mostrar a fidelidade desse grupo recabita ao longo de séculos e a infidelidade do povo de Deus. Por isso o convite no templo, diante de todo o mundo, para que se oferecesse vinho para os recabitas. Então, o foco do capítulo é obediência e lealdade ao longo do tempo. Por isso, o nosso tema é obediência que resiste ao tempo. E nós vamos ver algumas lições dessa obediência que resiste ao tempo, a partir do versículo 8. Amém? Primeira coisa é que essa obediência que resiste ao tempo produz forte convicção. Mas eu tenho que entender que convicção todo mundo tem. O assassino tem convicção. O político mal intencionado tem convicção, mas essa convicção que nós estamos falando é uma convicção produto da obediência a Deus e a sua palavra. Isso é diferente. O ladrão pode ter convicção, o matador tem convicção. Então, obviamente, a postura dos recabitas colocava o reino de Judá em xeque. Há aproximadamente quase 3 séculos, eles se mantinham firmes numa convicção de obediência às suas tradições e ao Senhor também, porque eles representam um grupo que caminha paralelo ao povo de Deus. Veja só, verso 8 a 10, Jeremias 35. Temos obedecido, a resposta deles diante da oferta do vinho. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Olhe só a abrangência da obediência. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Olha o compromisso desse grupo. Deus estava mostrando, olha o compromisso desse grupo, de uma palavra de um ancestral. E que tipo de obediência tem sido a de vocês? Essa é a ideia aqui. A pergunta que nós precisamos responder hoje é até aonde vai a nossa obediência a Deus e a palavra de Deus? Até onde vai a nossa obediência quando ninguém está vendo o que nós estamos fazendo? E quando nós temos o senso de que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre na presença de Deus e procuramos obedecer a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo o que nós estamos fazendo, isso se chama integridade. Integridade é a consciência de que se está sempre na presença de Deus e a Ele nós devemos honrar de todas as formas. Os recabitas tinham as suas convicções firmadas. E isso estava afetando ao longo de 3 séculos quase um estilo de vida. O que afeta o nosso estilo de vida? Deus estava provocando o seu povo. Jonadab disse para o seu clã, deu algumas orientações no passado, eles não abrem mão. Eles não abrem mão. E como vocês estão conduzindo as suas vidas? Essa era a prova e essa era a lição para o reino de Judá. Um grupo que está aqui, obedecendo aos seus pais, obedecendo a sua tradição e procurando viver uma vida bonita. Por isso, meus irmãos, nós devemos pensar sempre que tipo de convicção é a nossa. Não importa se eu seja membro dessa igreja ou não, mas é sempre para a gente pensar a nossa jornada de fé. Ao longo do tempo, você tem desenvolvido fortes convicções como produto da palavra de Deus?
de fidelidade, de amor à palavra de Deus, boas convicções, é claro, convicções abençoadoras que me ajudam a glorificar a Deus. Por isso, quando eu penso em fortes convicções, eu estou pensando em convicções que são fruto de uma obediência ao Senhor. A obediência que resiste. A obediência que resiste ao tempo traz essas convicções. Eu louvo a Deus por pessoas que têm resistido ao longo do tempo, estão aqui. Outras deixaram o seu testemunho de fidelidade, obediência ao Senhor. O tempo não solapou a vida deles, o compromisso deles com Deus. Ao longo do tempo, o que está acontecendo com você? Essa é a questão que nós devemos pensar. Nossas convicções diante de Deus e a sua palavra precisam permanecer ao longo do tempo e precisam ser fortalecidas. O que nós vemos hoje é que as pessoas estão sendo tocadas, ameaçadas em relação às suas convicções. Há muita gente que começa no Senhor, e diante de algumas situações, elas deixam, elas param. O tempo tem feito com que elas desistam da fidelidade ao Senhor e da palavra do Senhor. O propósito de Deus é que eu permaneça fiel ao longo do tempo. É como eu termino, não é como eu começo. É como você termina. Nós temos um exemplo na antiga aliança do rei Salomão, sábio, o maior momento, ainda o reino unificado, antes de dividir reino do norte e reino do sul, a monarquia israelita, Salomão, foi o mais próspero rei. Mas diz a palavra do Senhor em 1 Reis 11, olha que tristeza, lemos com tristeza, mas Deus não esconde isso da gente. À medida que Salomão foi envelhecendo, o tempo passou, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Não é como começa, Salomão começou bem, mas não terminou bem. Não é como começa, Davi teve seus problemas, mas terminou bem, honrando a Deus, homem segundo o coração de Deus. Não um homem perfeito, mas chamado homem segundo o coração de Deus. Ele foi testado, mas ele terminou fiel. Você é convidado por Deus a permanecer fiel, a manter uma obediência que resista ao tempo e às estações e às manias da vida e de nossa sociedade. Amém? Então repita comigo a frase. Uma obediência que resiste ao tempo produz forte convicção. Vamos lá? Segundo, uma obediência que resiste ao tempo também cria estabilidade espiritual. Uma coisa chama a outra, estabilidade. Aquela firmeza, não é vulnerabilidade, é estabilidade. Olha só o verso 12 ao 14, vai nos dizer. Vejam só a palavra de Deus. O Senhor dirigiu a palavra de Deus a Jeremias, dizendo, então agora nós temos aplicação. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vá dizer aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição? É o coração do capítulo aqui. E obedecer às minhas palavras, pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Alguns livros trazem 250, outros trazem 300 anos. Eles não beberam vinho porque obedeceram à ordem do seu antepassado, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Percebeu o que Deus queria ensinar? Quando Deus manda Jeremias levar aquele grupo ali, Deus já sabia da firmeza daquele grupo. Deus já sabia que a resposta era não e a justificativa era aquela que eles deram. Então Deus agora proclama esse povo, esse grupo está obedecendo
o seu antepassado, e eu estou falando várias vezes, repetidas vezes, e vocês não me obedecem. Como tem sido conosco, meus irmãos, hoje? O que Deus tem falado aqui neste lugar, falado com você sozinho, porque Deus fala o tempo todo com a gente. Basta o nosso coração estar aberto. Deus está falando agora, o seu coração está aberto. E como você tem reagido à palavra de Deus? A manifestação de Deus. Deus está dizendo aqui, eu tenho falado, tenho gastado tempo, tenho mandado pessoas repetidas vezes, contudo vocês não me obedecem. E quando esse comportamento é verificado, a gente percebe que em toda desobediência há uma instabilidade, não estabilidade. Há vulnerabilidade na desobediência. Estabilidade espiritual não significa que sempre vai estar tudo bem, que você está livre de provações, de lutas, não. Mas você tem estabilidade, está focado em Deus, está caminhando, tem firmeza espiritual. Muito embora, mesmo na estabilidade espiritual, nós vamos enfrentar lutas o tempo todo, provações, tentações, mas você tem firmeza de uma convicção, te dá firmeza. Amém, irmãos? O hino 502 diz, temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado. Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Por seu amor leal, Deus nos guardará, defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e ao seu nome honrar. É a promessa de Deus. Esse hino está em harmonia com a verdade divina, porque nós temos lutas, mas estamos sempre com a presença de Deus, e vamos caminhando, convicção, estabilidade. Aquele grupo estava mostrando isso, essas duas coisas, para um povo desobediente. Eles tinham convicções, as suas convicções, tinham estabilidade, eles não saíam da sua postura, guardavam aquilo que receberam da sua tribo, e desenvolveram uma firmeza espiritual. A vida não é fácil, quem caminha com Deus sabe disso, mas nós podemos caminhar, nós podemos nos manter firmes em Deus. A pergunta que não quer calar, que nós devemos responder, é quais são as evidências de que sua vida é uma vida firme em Deus, estável, ao longo do processo da caminhada da fé. Como que está acontecendo com você? O que mostra que você está firme em Deus? O que está indicando isso? O que mostra isso? Os recabitas tinham as evidências, e as evidências foram colocadas para o povo de Judá. O que pode ser visto em sua vida e em minha vida que mostra que você está caminhando com convicção, com estabilidade em Deus, na presença de Deus. Lembre-se que não pode haver estabilidade na desobediência. É muito comum o desobediente quebrar tudo. É muito comum o desobediente quebrar sua família. É muito comum o desobediente entrar em situações degradantes. É comum. O caminho do obediente é diferente. Traz mais firmeza ao longo da vida. Que você esteja vivendo assim. Então vamos repetir lá. Uma obediência, vamos juntos? Uma obediência que resiste ao tempo, cria estabilidade. Se você está vivendo na vulnerabilidade, reveja a sua caminhada, a sua vida. Terceiro, uma obediência que resiste ao tempo traz verdadeira proteção, nos protege. A obediência nos protege. Verso 15 ao 17, vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim vocês habitaram na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe,
cumpre as ordens que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Falei, não me ouviram, chamei-os, mas não responderam. Olhe só, meus irmãos, que a gente percebe é que a obediência que resiste ao tempo nos protege do mal, de tudo aquilo que não é bom para a nossa caminhada, para a nossa saúde, em todos os sentidos. Vale a pena permanecer em obediência, vale a pena permanecer. Ao longo da vida vamos ter as oposições, ataques, ameaças do homem ímpio, de Satanás, mas nós devemos convicção, estabilidade. E eu continuo firme, protegido por Deus. Ele faz o que eu não posso. A irmã Regina Celi acabou de orar falando isso. O possível a gente faz, o impossível Deus faz. Ele nos protege. Proteção. Então a proteção é ser fiel. Eu já conheci muitas pessoas que na minha juventude viveram comigo, que não estão mais nessa terra. Morreram pelo vício, pelo pecado, poderiam estar aqui. A desobediência levou essas pessoas à desgraça, à morte, ao vício, como nós vemos todo dia. Então, obediência protege você. Obedecer a palavra, viver na presença de Deus, não há coisa melhor. Não há coisa melhor, é a presença de Deus, proteção ao longo da vida. E quando as pessoas vivem um estilo de vida em desobediência, marcado pela desobediência, elas são desprotegidas mesmo. São ameaçadas, se tornam pessoas vulneráveis, praticando um estilo de vida que Deus não quer. É uma semeadura numa direção errada, viver em desobediência. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus, que o povo de Judá agora estaria sofrendo pela desobediência. Quando Jonadab traz as suas orientações, ele queria preservar o seu povo no passado. E eles levaram muito a sério isso, porque no contexto de Jonadab, se você ler lá, é uma outra história, para outro dia, havia idolatria no Reino do Norte. E eles queriam estabelecer um padrão para o grupo deles, para o clã deles, para que eles fossem protegidos da idolatria. E eles fizeram isso, um conjunto de ações, de compromisso, para permanecerem fiéis ao Senhor ao longo da vida deles. É isso que eles fizeram. A obediência nos protege. Você quer ser protegido mesmo? Obedeça a Deus. As pessoas querem ser protegidas de várias coisas. Vive uma vida promíscua e fala, vou me proteger, eu posso bagunçar protegido. A maior proteção é Deus. É o compromisso com Deus. É a verdade de Deus. Amém? Então vamos dizer lá. A frase: a obediência que resiste ao tempo traz verdadeira proteção. Vamos lá, só as vozes femininas? A obediência que resiste ao tempo traz verdadeira proteção. A proteção é obedecer a Deus. Você quer ser protegido? Lance-se aos pés do Senhor, obedeça a sua palavra. 4. Uma obediência que resiste ao tempo possibilita poderosa influência. Poderosa influência, eu diria, uma influência abençoadora. Eu participei agora há pouco de um congresso de líderes, que o tema é todo mundo tem influência. E é verdade, todo mundo tem influência. Agora, que tipo de influência eu estou tendo como servo de Deus? Tem influência que leva para a destruição, que prejudica o outro. E aqui nós temos uma implicação dessa verdade no contexto de Judá e dos Recabitas. Pessoas obedientes a Deus podem influenciar de forma poderosa para o nosso bem. Nós precisamos de gente que obedece a Deus. Elas podem nos abençoar, podem nos aconselhar, podem ser canais de bênção em nossa vida. A sua influência é poderosa e abençoadora. Quantas pessoas você tem ao seu lado que estão te influenciando para o bem? Aquele clã assumiu um compromisso, e eu penso que ao longo de 3 séculos quase, várias gerações foram afetadas por um compromisso do passado.
uma influência positiva, e eles estavam caminhando. Aqueles que obedecem podem influenciar por uma simples verdade, por obedecer, pela convicção, pela estabilidade, pela proteção de Deus, e como vive diante de Deus, tem o que nós destacamos a palavra autoridade. A autoridade não é porque eu falo muito alto, se eu grito. A autoridade é outro time. Tem muita gente espalhafatosa que não tem autoridade. Os fariseus eram espalhafatosos e não tinham autoridade, ao ponto de ser dito lá no Evangelho sobre Jesus, ele fala como quem tem autoridade, não como os fariseus. A autoridade, a obediência, Jesus é o nosso exemplo de obediência até o final. Ele tinha autoridade, e quando você pratica uma obediência, resistindo ao tempo, você tem influência, você influencia de forma abençoadora os outros, poderosamente. Nós estamos vivendo na igreja, não influenciamos? Na escola, na faculdade, na empresa, em todos os lugares, na vizinhança. Como nós estamos influenciando. Agora, se você leva a sério a Deus, a palavra de Deus, você vai poder influenciar poderosamente, da forma que Deus quer. Isso que Deus usou como ilustração para o seu povo, uma orientação de um antepassado, fez tanta diferença na vida desse grupo, desse clã, e eu estou falando com vocês várias vezes, repetidas vezes, e vocês não me obedecem. A grande questão é o quanto, meus irmãos, que Deus está falando com a gente, que Ele fala, isso é claro. Ele fala aqui quando você sai, quando você ouve uma mensagem, quando você lê a Bíblia, quando alguém conversa com você, é uma conversa que preste. Tem muita conversa banal hoje, é conversa que preste. Deus está falando. Agora, o que eu estou ouvindo, se eu estou aberto para isso, a obediência tem o poder de afetar outras gerações. Nós estamos aqui e temos a convicção, como irmãos que estiveram aqui, que já passaram, que nós não vamos ficar para sempre aqui, mas o tempo que estamos aqui, nós devemos influenciar poderosamente, levar as pessoas a terem um compromisso. Eu não sei quanto tempo você é pastor dessa igreja, mas eu assumo o compromisso de ser um pastor que vem influenciar você, o tempo que Deus me deixar aqui. Nós temos que ter esse compromisso. Levar pessoas, por isso que dependendo de 5 pessoas, 10 que estão próximas de você, vai te elevando, dependendo do nível quem está do seu lado. Agora, se o nível for lá raso, lá embaixo, vai te puxar para baixo, se você não acordar. Por isso nós temos que ver quem está do nosso lado, quem pode nos abençoar e nos influenciar. Nós devemos estar junto com essas pessoas, isso vai fazer diferença. Nós podemos influenciar a partir dos princípios do Evangelho do Reino. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Imagine só, às vezes a gente vai lendo a Bíblia e vai perdendo o time, vai perdendo a alegria, né? Parece uma coisa comum. Mas a palavra de Deus não é uma coisa comum. Pense bem os encontros de Jesus. A mulher adúltera, quase sendo apedrejada, como Jesus agiu. Os vários momentos dos enfermos, como Deus agiu, Jesus agiu, Deus através do seu Filho encarnado. As pessoas que Jesus lidou só individualmente, dando atenção, como Ele influenciou a mulher samaritana, com um estilo de vida comprometedor, que muda e se torna uma evangelista, volta para Samaria pregando, o impacto de encontrar com Jesus, a influência. Deus chama você a ser o que Ele quer que você seja, meu irmão. A obediência possibilita isso, poderosa influência. A obediência que resiste ao tempo possibilita poderosa influência. Vamos recitar lá? Vamos lá? A obediência que resiste ao tempo possibilita poderosa influência. Amém? Nós temos ainda mais uma lição aqui, uma obediência que resiste ao tempo. Estamos pensando nessa, não aqui, se acaba com o tempo, capítulo 34 nós vemos isso, ela tem grandiosa recompensa. Nós não buscamos a Deus pela recompensa, eu falei isso na última mensagem,
mas o obediente recebe sim a bênção de Deus. Recebe a bênção de Deus, tem grandiosa recompensa. Quando nós vamos caminhando para o final do capítulo 34, nos resta o verso 18 e 19. E olhe só o que é dito à comunidade dos recabitas. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva ou que esteja em minha presença. Você percebeu aqui a profundidade? Deus estava levando esse grupo agora a um novo nível de bênção, um novo nível de relacionamento com o próprio Deus. Como vocês obedeceram, não faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Por isso nós podemos dizer, meus irmãos, diante do quadro todo, que os recabitas conquistaram a simpatia de Deus pela obediência a Jonadab, ou Jeonadab, tanto faz, em contraste com aquele comportamento de Judá. Aquele estilo de vida dos recabitas, muito embora um clã separado, a gente fala paralelo ao povo de Deus, mas um povo também ligado ali às coisas do Senhor, aquele comportamento chamou a atenção de Deus. Como nós temos um exemplo da antiga aliança, quando no começo ainda de Gênesis, Deus olha para toda uma geração corrompida e vê Noé e acha graça aos olhos de Noé. Noé andava com Deus ali, fazendo a vontade de Deus, diferente daquela geração. Chama a atenção, porque a obediência chama a atenção de Deus. No mundo de desobedientes, nós precisamos glorificar a Deus através da obediência. O nosso louvor tem que ir além dos lábios na obediência da segunda-feira, dos afazeres. Quando Deus olha para você, aonde quer que você esteja, Ele fica feliz. Você traz prazer ao coração de Deus. Amém? A palavra então aos recabitas aqui não é de condenação. Está dizendo para eles, olha, vocês vão receber uma bênção especial. Eu vou abençoar as gerações posteriores por causa do compromisso assumido por vocês. O texto diz, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva, ou algumas traduções, ou que esteja na minha presença. Não é que eles seriam sacerdotes, mas estariam de uma forma mais íntima na presença de Deus e seriam conservados. Essa é a associação aqui. Aquela comunidade estava agora numa aliança com Deus mais profunda. Não que os recabitas teriam uma continuação do seu clã, mas que teriam uma bênção especial de Deus. Obedecer traz bênçãos dos céus. Se você quer bênçãos do céu, obedeça. Os recabitas eram tidos como uns membros de segunda classe, como os samaritanos no Novo Testamento. Aliás, os samaritanos eram considerados de segunda classe, porque eles estavam no passado, no Reino do Norte, quando foram invadidos. Os assírios invadiram o Reino do Norte e trouxeram outros povos para morarem ali, que era a tradição assíria, para misturar o povo, enfraquecer a linhagem. E o tempo passou, quando chega Jesus, naquele lugar onde era o Reino do Norte, os chamados samaritanos eram um povo misturado, era um meio judeu. Os recabitas eram também considerados de segunda classe, porque não estavam diretos ali na aliança, Reino de Judá, Reino do Sul, eles estavam paralelos, mas Deus está honrando esse grupo marginalizado, e Deus estava exaltando esse grupo. A obediência recebe a honra de Deus divina, a obediência traz dignidade, a obediência permite experimentarmos das promessas de Deus, porque a fala de Deus também era promessa para aquele grupo. Por isso a obediência é vantajosa em todos os níveis. Nosso exemplo maior, sempre olhando para Jesus. Nós temos que enxergar Jesus em tudo isso. Em todos esses testes, Jesus sempre está ali,
como nosso exemplo maior. A palavra de Deus diz, Paulo diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, de 8 a 11. Então a obediência de Jesus, Deus o exaltou, ele foi obediente até a morte, é o nosso exemplo de obediência, de uma obediência que resiste ao tempo. Você é desafiado a se manter fiel a Deus, leal à palavra de Deus. Mesmo que perto de você perceba pessoas deixando de ser fiel, deixando de obedecer. Nós somos convidados a nos manter fiéis ao Senhor. Então repita lá a frase, vamos lá? Uma obediência que resiste ao tempo tem grandiosa recompensa. Nós temos aqui sim, só a vida abundante que Deus nos dá, e temos a eternidade com maior recompensa. Amém, irmãos? Então nós aprendemos 5 lições sobre essa obediência que resiste ao tempo. Primeiro, produz convicção, forte convicção, a boa convicção, a convicção fruto da palavra de Deus e do relacionamento com a palavra de Deus. Ela cria estabilidade espiritual. Quando você vê as pessoas, elas não conseguem se firmar, elas ficam para cá e para lá, não é frio nem quente, está faltando obediência. A obediência vai dar estabilidade. Essa obediência que resiste ao tempo traz verdadeira proteção. Somos guardados por Deus, a obediência nos ajuda nisso. Possibilita poderosa influência. Se você quer influenciar, quer fazer diferença na vida de alguém, obedeça a Deus, a sua palavra, você vai influenciar. Todo mundo pode influenciar, todo mundo tem influência realmente. Mas precisa saber que tipo de influência é essa. E 5, uma obediência que resiste ao tempo tem grande recompensa. Nós não servimos a Deus por recompensa, nós servimos a Deus por amor, nós amamos o Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós estamos ligados com o Senhor, não importa o que aconteça, nós confiamos em Deus, sabemos que Ele cuida da gente, e Ele nos abençoa aqui, e há de nos abençoará de forma abundante na eternidade, quando viveremos para sempre com Ele. Então eu quero desafiar você a viver esse tipo de obediência, marcado pela resistência, obediência que resiste ao tempo. Daqui a 20 anos eu quero encontrar você aqui ou fora daqui, eu quero saber que você permaneceu fiel, que você continuou fiel a Deus. Algumas igrejas que eu passei, eu ligo para algumas pessoas, elas me ligam até hoje, e eu pergunto como estão, e algumas dizem, não está mais na igreja, não está mais com o Senhor, mas muitas delas dizem, pastor, nós estamos aqui, marchando, fazendo a vontade de Deus, é a obediência que persiste ao tempo, amém? Que Deus nos abençoe, e nós possamos seguir, tomando como exemplo, os servos do passado e do presente, vivendo uma vida de obediência a Deus, que Deus nos abençoe.